Oi, gente! Nesse episódio nós estamos aqui com a professora Katharine Hartmann. Ela é suíça, está aqui no Brasil essa semana, aqui em São Paulo, e a gente teve o prazer de conhecê-la ontem e de tê-la aqui, a honra de tê-la aqui com a gente. E a gente começa o nosso podcast sempre perguntando quem é a pessoa, para que as pessoas do outro lado comecem a entender e cada um crie a sua própria Katharine. Então, primeira coisa, quem é Katharine? Quem sou eu? Sou Katharine, venho da Alemanha, mas moro na Suíça. E sou psicóloga, mas não a psicóloga que trabalha com psicoterapia. Sou uma psicóloga que trabalha com o ambiente e com o meio ambiente, com pessoas que tratam o meio ambiente bem, às vezes não muito bem, e eu quero tentar entender as coisas por que não, porque sim. Sou psicóloga ambiental e de sustentabilidade, e isso é a minha paixão que eu quero trazer também e melhorar um pouquinho o que temos no nosso planeta, o nosso planeta muito maravilhoso, para viver aqui muito mais anos do que isso agora. Muito bom, muito bom. Mas tem umas curiosidades a respeito da sua história, e inclusive de que você fez um intercâmbio aqui no Brasil por um tempo. Como é que foi isso? Isso faz muito tempo já. Foi quando eu tinha 16 anos, eu vim para o Brasil a primeira vez para fazer um intercâmbio de escola. Fiquei um ano. Me apaixonei por esse país maravilhoso e essa conexão ficou até agora. Tinha sempre os contatos daqui, amigos, a família e todo mundo. E eu sempre achei que o que tem aqui, é um prazer ter por exemplo, natureza e tudo que temos aqui, um potencial muito grande, que a gente tem que cuidar disso, eu acho. E por causa disso sempre ficou quando eu trabalhei na Alemanha ou na Suíça, ficou sempre muito importante para mim, e com isso eu sempre pensei que eu quero fazer alguma coisa, eu quero trabalhar, quero encaixar mais nessas coisas que tem aqui, nesse potencial que tem aqui, para também trocar ideias e conexões, colaborações para melhorar. Muito bom. Então, gente, é por isso que ela fala português tão bem. Não, às vezes não, mas tento sim. E aí, você é especialista em psicologia ambiental, muito focada na área comportamental do ser humano, né? Como é que você chegou até aí, assim? O que te levou para você enxergar esse recorte que eu acho que ele é cirúrgico e muito importante? Bom, eu nasci na Alemanha, numa parte na Alemanha que é um país que hoje não existe mais, por boas razões, e cresci num ambiente com a minha família que era muito natural, assim, todas as minhas férias eu passei nos lagos na norte da Alemanha, fazendo canoagem, muito natureza, muito fora das cidades, assim. Acho que isso me formou, como é que diz, deixou alguma impressão a minha, assim. Eu cresci num ambiente depois muito ecológico também. Os meus pais prestaram muita atenção, mas nunca disseram se tem que fazer isso ou isso. Eles apresentaram alguma coisa para mim e eu peguei no final. Estava sempre interessada em psicologia, ou entender como as pessoas fazem ou não fazem algumas coisas. Eu queria saber as soluções para mudar. E não sabia como mudar, em qual senso. E depois, num semestre, estudei psicologia por causa disso. E num semestre exterior, em Lisboa, eu encontrei a psicologia ambiental a primeira vez. Não foi na Alemanha onde eu estudei, mas em Lisboa. E falei, bom, esse vai ser o meu objetivo,
que quero fazer mais, quero saber mais, e fiz o meu mestrado de psicologia ambiental certinho, psicologia ambiental na Alemanha, me especializei nessa área e comecei a trabalhar nesses assuntos de sustentabilidade em várias áreas, de mobilidade, energia, consumo, tipo comida, food area, de várias áreas. E com isso cheguei na faculdade em Zurich, onde eu sou professora agora, e ensino, dá muitas aulas nessa área, não só na psicologia, mas muitas vezes nas disciplinas que não tem nada a ver com psicologia em geral, porque é uma disciplina muito interdisciplinar, precisamos de outras disciplinas. Aí faço pesquisa lá com um grupo e dá muitas aulas, e agora estou estabelecendo as conexões internacionais, assim. Muito bom. Pois é, e aí o universo fez com que a gente se conectasse, né? Eu achei isso sensacional. Eu sou muito estudiosa, né? Sou muito curiosa, sou arquiteta e urbanista de formação, na verdade, mas eu fui também estudar isso. A gente, como arquiteto, quando a gente vai projetar, a gente projeta para o ser humano, né? Sim. Então, e na verdade a minha preocupação sempre foi como que eu integro o ser humano com a natureza, principalmente pelo princípio da biofilia. Isso, né? Que a gente tem uma memória afetiva da natureza porque nós somos parte da natureza. E de alguma forma, né, na nossa jornada como ser humano, a gente começou a se posicionar num outro lugar. A gente não colocou num lugar de colaboração com a natureza, de parceiro, de harmonia, né? Assim, as atividades humanas, principalmente na Revolução Industrial, ela começou a usar a natureza como uma fornecedora, né? E extrair da natureza e destruir a natureza. Né? Então, quando eu ouvi a sua fala ontem, eu vi a importância que tem isso para que a gente se reconecte, né, de uma certa forma, o que na verdade faz a gente ver que a humanidade está em sofrimento, né? A gente está num momento agora de muitas guerras acontecendo, então assim, o ser humano em si está em sofrimento, e a pergunta que eu faço agora é: você acha que tem alguma relação com essa desconexão com a natureza? Essa parte de autodestruição que a gente está vivendo? A gente está vivendo num mundo muito rápido, onde acontecem as coisas muito rápido, muito em cima da outra. Então, essa informação toda que chega na mente das pessoas é às vezes demais, eu acho também. E aí pode ser muito bem que a gente perde essa conexão, que é fundamental e muito importante para o resto tudo, para o futuro, na verdade, né? Então, isso é com certeza uma das razões que é assim, como que é assim. Então, melhorar essa conexão com a natureza mesmo, natureza verde, as coisas que dão resiliência para nós são muito importantes. E com isso pode ser o primeiro passo, conectar primeiro para ter um comportamento sustentável depois. Porque acho, falando em steps, mais ou menos, isso pode ser o primeiro caminho, uma primeira passada para ter mais comportamento sustentável, para ter mais entendimento, conhecimento dessas coisas que a gente tem que cuidar, que tem um valor muito, muito grande, porque é a nossa razão da vida, cuidar do meio ambiente, porque se não tem mais floresta amazônica, se não tem mais esse castelo de água na Suíça, a gente vai ter muitos problemas outras e às vezes isso é também a dificuldade, porque essa conexão de entender que a gente precisa isso para viver, para estar bem, não existe muito bem. Mas aí vem esse problema de falar mais e dar consciência para as pessoas só falar ou faz um poster ou um campaign que trata o meio ambiente melhor.
é bom, mas a gente sabe que isso não ajuda muito porque tem esse attitude behavior gap, que é muito, muito forte, é muito, muito normal também, que a atitude não é... Pode ser uma atitude bem, mas não quer dizer que isso é o comportamento no final. Acho que as pessoas querem ou sabem que é importante, mas fazer mesmo, atuar mesmo, act, é esse gap que existe no meio, que os psicólogos ambientais estão muito interessados nisso e saber por que não. Perfeito. Como eu te falei ontem, né, eu sou fundadora da 4 Hábitos para Mudar o Mundo. Esse nome ele veio exatamente da teoria do professor Gardner de Harvard, né, que fez um estudo onde ele dizia que um novo hábito leva 3 meses para você transformar um novo hábito numa sinapse automática. Ele também fala que você precisa, na verdade, para você quebrar um hábito ruim, você precisa substituir imediatamente por outro, porque se você não substituir, o hábito antigo volta, né? Então, e ele fala também que o cérebro humano ele não tem a capacidade de perceber o perigo, a consequência, ele não consegue medir, por isso que aqui no Brasil, pelo menos nas caixas de cigarro, ele vem com umas mensagens, com umas imagens bem pesadas, né, de provocar câncer, etc, para ver se as pessoas param de fumar, porque sabem que aquilo lá faz mal para a saúde. Né? E mesmo assim tem muita gente que vê aquilo e não para de fumar. Né? Então, e aí alguns outros estudos, o professor Gardner fala das 2 amígdalas que a gente tem aqui atrás, que eu apelidei carinhosamente de 2 Dobermans, chamado Jack Daniels, e que eles têm as crenças de demérito e de impotência. Eu não mereço ou não consigo. E eles que fazem com que a gente não vá. Né? Então, eu estudei muito isso para que eu criasse a 4H, né? Mas eu não tenho nenhuma especialização em psicologia, nem tenho essa missão, muito pelo contrário. Fiz isso realmente, eu entendi que eram instrumentos importantes para fazer essa mudança de hábito. E o que eu tinha percebido é que a gente não pode esperar que alguém dê o que não tem. E as pessoas, de uma forma geral, elas não sabem nada sobre resíduos, que é o meu caso. E eu acho que elas sabem muito pouco sobre todo o resto. Elas sabem muito pouco sobre o consumo de água. Por exemplo, será que elas sabem que o consumo, por exemplo, lavar todos os resíduos das embalagens para elas irem limpas do mês inteiro equivale a 15 segundos de banho de um dia? Para entender que pode lavar sim, porque a equivalência ela é insignificativa em relação a, né? Será que ela sabe a diferença de você trocar as lâmpadas por LED, ou de desligar as lâmpadas, ou de tirar os aparelhos da tomada? Quanto que isso impacta em economia? E aí eu vejo que tem muitas outras coisas envolvidas também em todas as soluções, inclusive nas soluções hoje que estão sendo dadas para geração de energia limpa, etc. Eu acho que existe um conceito que chama a visão sistêmica. E aí eu vou na minha Bíblia, que é a visão sistêmica da vida, de Fritjof Capra, onde ele realmente ele estuda o planeta desde os 3,8 bilhões de anos, como é que todos os comportamentos, como é que tudo se evoluiu até hoje, e todas as ciências, os pensadores, etc. É um resumo de tudo que ele já estudou na vida. E o mais interessante é que hoje Capra se dedica a uma escola de ecologia, de ensino ecológico. Chama Center of Ecoliteracy, lá na Califórnia. Então, muito interessante que um filósofo, cientista, físico, etc., ao longo da jornada, parou nesse lugar, né? Chegou nesse lugar agora, né? De entender exatamente que nós somos analfabetos ecológicos. Oiê! Nas vistas você falar oiê quando tá alguma coisa séria, mas pois é. Né? Então eu acho que aí eu chego naquela conclusão de que a gente não pode esperar que alguém dê o que não tem. Se nós somos analfabetos ecologicamente, como é que a gente vai ter um comportamento ecológico?
Isso é interessante. Os psicólogos ambientais têm as mesmas perguntas, vamos dizer. E é tão lógico, porque a nossa mente funciona exatamente assim. Esse thinking fast and slow, que foi um conceito de dois psicólogos já faz muito tempo, e é muito famoso como que nós pensamos da nossa parte, que é fast, porque tem 1000 coisas que chegam na nossa impressão, no nosso vídeo também, e a gente tem que filtrar isso. Então caem essas coisas mais fácil, que estão mais visíveis, como você falou também, e isso ajuda. Nessa coisa a gente tem que encaixar, porque quebrar esses hábitos, vamos dizer, maus ou não muito bens, não maus, mas não muito bens, e encaixar lá, por exemplo, com métodos e intervenções psicológicos que ajudem o ser humano a entrar num caminho melhor, porque é lógico que por esse momento que a gente vai mais fácil, mais rápido, mas se nós pudermos encaixar lá, e por exemplo de métodos que se chamam architecture choices, mudar um pouquinho do caminho, podemos melhorar pelo menos a vida das pessoas e também no meio ambiente. Por exemplo, quando a gente faz grocery nos stores, são as coisas que o marketing usa muito. Põe essas coisas mais visíveis na nossa frente, não para olhar para baixo, mas para a área da nossa altura, mais ou menos. Então, essas técnicas que podemos usar também com os métodos, com os assuntos do meio ambiente, da sustentabilidade, para melhorar, por exemplo, decisões da vida que tem no final alguma coisa a ver com a sustentabilidade e melhorar o meio ambiente, mais ou menos. Muito bom. Nossa, eu vi tanta coisa aqui na minha cabeça agora, tantas conexões aqui, mas ontem você falou uma coisa que também me chamou bastante atenção. O ser humano não toma a decisão, muitas vezes por propósito, até porque nesse momento da humanidade é muito raro você encontrar uma pessoa que você pergunte quais são os seus valores inegociáveis e ela consiga responder. Né? Eu levei 2 anos pensando sobre isso para poder ter essa resposta com clareza como eu tenho hoje. Também as pessoas não fazem isso por dinheiro. As companhias fazem. Né? O mundo corporativo faz, mas as pessoas não. Né? E o mundo corporativo é feito por pessoas. Sim. E aí vem. Né? Então elas muitas vezes elas estão mais cumprindo ordens do que ressignificando processos. Né? E elas também não fazem por penalidade, né? Na força. Então, são os experimentos da psicologia que estão muito interessantes, porque as pessoas tomam decisões e como se comportam no final. São esses experimentos que psicólogos, pesquisadores na Califórnia começaram a fazer isso no ecoturismo, vamos dizer, e com esses experimentos nos hotéis, onde que tem esses símbolos. Usa o seu lençol ou a sua toalha de novo, então não deixa no chão, mas põe lá. Aí eles queriam saber quais são os motivos para as pessoas reusar de novo. Então, por que você faz isso? Por causa do meio ambiente? Ou por causa do dinheiro? Porque você pode economizar dinheiro, talvez venha o hotel mais barato, ou
talvez porque você é um ser humano muito bom, ou porque outras pessoas lá no mesmo quarto antes de você, os seus vizinhos estão fazendo isso e são melhor do que você. E isso foi a razão, várias vezes, não só em reusar as toalhas, mas também em economizar, por exemplo, água ou energia. Isso era um motivo significativamente maior ou melhor para mesmo mostrar o comportamento, que mudou alguma coisa no comportamento. Então, sabendo disso, por exemplo, essas dinâmicas que motivam as pessoas, eu acho que são fantásticos porque não são financeiros, por exemplo. E isso me deixa pensar positivo, pelo menos um pouquinho, que as pessoas não caem sempre nos motivos financeiros. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Você acha que isso é porque o ser humano é competitivo? Sim. Ou será que ele precisa de lideranças para eles se espelharem e seguir exemplos? Pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas, com certeza. Eu acho que o competitivo é uma coisa que é quase natural. E por causa disso, talvez é um pouquinho mais importante na relação nesses dois pontos. Porque os experimentos variam entre os métodos. Então, falavam só um vizinho seu, ou 57% dos hóspedes usaram, por exemplo, a toalha de novo. Então, não era sempre tão óbvio mas mostrou que essa coisa competitiva focou muito. E a gente vê isso também em outros experimentos que funciona melhor, que mesmo funciona melhor. E isso me leva um pouquinho positivo. Podemos mudar, podemos melhorar ainda alguma coisa. Não, é interessante porque nós temos um cliente que é uma grande corporação e a gente atua em muitas unidades e a gente fez o ranking das unidades. Então é muito interessante também o comportamento deles, querendo melhorar porque estão embaixo e querem passar para cima. Então, assim, a competição realmente ela é muito interessante, como ela é poderosa dentro das organizações. Isso, na Suíça, por exemplo, as empresas podem usar isso também de um jeito como os consumidores, os seus, os seus clientes podem educar um pouquinho nisso, ajudar um pouquinho. Por exemplo, empresas na Suíça que usam esse método mostram, quando você faz compras, por exemplo, a quantidade de compras que você comprou no mês, no final do mês você recebe um recibo mais ou menos e mostra a quantidade de compras ecológicas que você fez. No meu caso é sempre um pouquinho mais alto, então vamos dizer são 70% a quantidade de tudo é 70% ecológico, vamos dizer, ou com label que vem um pouquinho mais ecológico. E eu posso ver onde eu estou em comparação com outros consumidores, com outros clientes. E eles mostram isso até o meu bairro, ou na Suíça em geral, isso é o primeiro. Depois no meu bairro, ou da minha área de pessoas que estão morando como eu, com duas pessoas em casa, ou a família. Então, só esses fatores que são importantes para saber onde eu estou em comparação. Aí vem essa coisa que você pode ver.
você está melhor ou pior dos outros? Bom, eu sou uma pessoa competitiva por natureza, mas eu acho que tem um lugar também de referência, né? Você entende se você tá bem ou se você não tá bem. Eu acho que quando você tem esses dados, você tem referência. É muito interessante porque tem muita conexão com o que a gente faz na 4H mesmo, né? Então a gente traz esses dados, que também é uma coisa que é muito importante para a pessoa entender o que está acontecendo, né? Normalmente, depois que ela descarta o resíduo, ela não sabe o que acontece com ele, né? Então a gente traz esses dados justamente para eles entenderem que quanto para onde está indo, o que está virando, né? Isso ajuda também a entender o quanto que ele está bem. Agora, hoje, vindo para cá, eu abri o LinkedIn e tinha um post do Fórum Econômico Mundial mostrando o mapa da inovação no planeta. O Brasil está em primeiro lugar em inovação nas Américas do Sul, América Latina, e a Suíça está em primeiro lugar em inovação na Europa. Olha só que coisa. Podemos combinar muito bem? Não é? Então eu achei que tem algo por trás disso, mas eu também queria saber de você como que a psicologia ambiental pode potencializar a inovação, ou como a inovação pode se ancorar na psicologia ambiental também, para que ela também vá para esses desafios, né? A gente tem aí 2030, 2050 de mudanças climáticas, mudança comportamental. Então, como é que elas podem se ajudar? Como é que você vê essa conexão entre inovação e psicologia ambiental? Enfim. A gente tem que usar os dois, tem que se conectar muito bem, se não estão conectados, e eu não estou sabendo muito bem disso, mas eu acho que eu vejo um grande potencial nesse, porque só com isso, só com os dois, a gente pode conseguir mesmo os objetivos dos 2030, estão quase na frente da porta, quer dizer, né? Logo. Então, a gente tem que forçar e fazer rápido para conseguir isso. E a psicologia ambiental pode ajudar, porque as coisas climáticas, a mudança climática é feita por humano. Então, precisamos uma solução humana com tecnologias, com técnicas, com tecnologia, com inovação junto, porque até agora estamos numa fase que a tecnologia é avançada e fez muito bem, mas essa coisa de ser mais eficiente e tal chega num ponto onde precisamos ver onde que é o ponto que a eficiência é ok, mas agora precisamos ser mais suficiente. Perfeito, lindo isso. E aí chega a psicologia, porque essa é a parte humana do comportamento. Então, a psicologia conhece a pessoa, a tecnologia existe, e aí encaixa aquela coisa de inovação. Precisamos ser mais inovadas, se chama assim, inovadores, para fazer esses dois juntos. Então, eu acho que esses primeiros lugares estão fantásticos, uma base muito fantástica para fazer mais agora. Muito bom. Eu vejo a inovação, e a genialidade principalmente, quanto mais simples é a solução, mais genial ela é, né? E eu acho que a psicologia ambiental, ela veio justamente para ela dar uma giradinha aqui, né? Ela faz um toque simples e transforma isso numa potencialidade em relação assim, né? Qual é o gatilhozinho ou o movimentozinho, né? Então eu enxerguei isso muito ontem, entendendo um pouco sobre o seu trabalho, de que a psicologia ambiental ela veio para dar esse toque de genialidade junto da inovação também, simplificar os processos. Não precisa ser complicado, né? Não precisa ser complexo, né? Ele pode ser simples e eficaz, né? E aí você falou de suficiente, e durante toda a nossa conversa aqui
eu venho trazendo na minha cabeça a natureza da natureza. Né? Então, quando a gente falou da velocidade rápida, a natureza da natureza tem um fluxo contínuo, mas ele não é. Ele tem o seu tempo. Né? Tempo é a natureza da natureza. Resiliência é a natureza da natureza. Né? E simplicidade também é a natureza da natureza. E suficiência também é a natureza da natureza. Né? A natureza ela não consome nada mais do que ela precisa. Né? Ela só usa aquilo que ela precisa. Então, como é que a gente podia aprender com a natureza, né? A consumir só o que a gente precisa, que a gente sabe que tem tanto desperdício, né? Tantos desequilíbrios, 30% da produção de alimentos é desperdiçada hoje no mundo. Que triste! E 27% da população está sofrendo, né? Então, como é que a gente realmente começa a encontrar esses equilíbrios? E eu estou muito feliz da sua existência mesmo, de você dedicar a sua existência a esse estudo que eu acho que é fundamental, justamente para a gente poder potencializar esses processos. Não é nenhuma questão de acelerar em termos de mais uma vez seguir o processo da Revolução Industrial, de polarizar, né? Muito mais acelerando de forma distribuída. Né? A gente não precisa mais. Crescimento é sempre bom, mas crescer melhor, eu acho, não fazer mais, mas melhor, seja o meu objetivo, eu acho, porque já temos um mundo bom. Acho que a maioria das pessoas, eu posso dizer isso só para a Suíça, não posso julgar isso para o Brasil, mas a maioria das pessoas estão bem. Então, temos uma vida boa aqui, o sistema funciona, então precisamos saber onde que podemos melhorar em o que nós temos e não melhorar a distribuição. Melhor de distribuição, porque ele está sobrando. Está sobrando. Essa coisa de comida que está jogando fora me dá mesmo raiva, na verdade, porque como pode ser isso? Não pode ser que não é justo, na verdade, também. Não vem alguma coisa em mim que fala, como assim? Não tá entendendo essa coisa? Mas é assim e precisamos fazer alguma coisa. Muito bem, muito bem. Agora, pra gente fechar essa conversa maravilhosa, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando, tá muito bom. Mas você veio pro Brasil, né? Vai ficar aqui até quando? Eu vou trabalhar até final de novembro aqui. Vou ficar com o Swissnex me deu e a minha faculdade me deram a oportunidade de fazer parte do programa de mobilidade, aproveitar do Swissnex que tem conexões aqui, me conecta com empresas, com faculdades, universidades, vida acadêmicos aqui, encontrar pessoas que estão fazendo a mesma coisa, que estão interessadas na minha área, na minha disciplina e criar uma coisa que eu posso levar para a Suíça e depois talvez voltar e fazermos projetos, inventamos e desenvolvemos ideias juntas para trabalhar nesse mais. Muito bom. Então nós vamos deixar na tela aí um QR Code ou alguma coisa com seus contatos que você quiser colocar ali para a gente for mais fácil, né? Para a gente potencializar essa oportunidade de você estar aqui, né? E te conectar aqui. Nós estamos aqui no Cubo, que é um dos hubs mais relevantes de inovação da América Latina, onde realmente está uma concentração de inovação muito forte. Então, seja muito bem-vinda aqui para se conectar com o prédio todo. E que bom que você vai ficar aqui mais tempo. Obrigada, Ana. E gratidão muito pela sua presença. Obrigada. Por essa oportunidade de conhecê-la mais um pouco e poder compartilhar um pouquinho do que é a professora Catherine e o que ela se dedica, fazendo muito bom uso da sua existência. Muito obrigada pelo convite. Obrigada.